Sempre que nós estamos passando por tempos difíceis, de aflições ou por qualquer dificuldade que seja, é natural que a gente fique mais emotivo e se entregue à oração, à busca de conselhos. A gente corre para a igreja e participa de todos os cultos possíveis, né? Na esperança, obviamente, de obter uma resposta que nos tire daquela situação. E eu te digo isso não como uma crítica, até porque eu já passei por muitas situações difíceis e fiz exatamente isso que eu estou te dizendo. Porém, até por conta dessas minhas experiências, eu aprendi algo imprescindível para os dias maus. A gente fala muito da oração, da santificação, do clamor, da paciência, do não desistir. E claro, tudo isso faz parte, mas todas essas ações, elas geralmente ocorrem durante os tempos difíceis, ou seja, enquanto você está sofrendo, você ora mais, jejua mais, se lança na presença de Deus, e tudo bem, é exatamente isso que você tem que fazer, mas há algo que você precisa ter antes que venham os maus dias, para que nesse período você possa resistir, e eu estou te falando de conhecimento. Veja, em Provérbios, capítulo 2, versículo 6, a Bíblia diz o seguinte: pois o Senhor é quem dá a sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Perceba que quanto à sabedoria, o texto sagrado diz que ela é dada. Tiago, inclusive, vai reafirmar essa verdade lá na frente, dizendo que se alguém tiver falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus e ele vai conceder gratuitamente. Porém, o texto de Provérbios, ele continua dizendo que da boca do Senhor procedem o conhecimento e o discernimento. Ou seja, enquanto sabedoria é algo que Deus dá gratuitamente, conhecimento é algo que se adquire ouvindo o que o Senhor tem a dizer. Ok, Roger, você pode dizer, mas onde é que essas coisas se encaixam na minha situação? Eu explico. Na maioria das situações difíceis pelas quais a gente passa, a gente quase sempre diz o seguinte: meu Deus, eu não sei o que fazer. Porém, isso não é falta de sabedoria. Tanto é que, mesmo quando a gente está passando por problema, se alguém pedir algum conselho para a gente tem de sobra na ponta da língua. Mas por que isso? Porque Deus já nos deu sabedoria. Então, o que é que nos falta? Nos falta conhecimento. E é natural que você ache isso tremendamente técnico, porque conhecimento é informação. E quando nós estamos fragilizados emocionalmente, é natural que a gente recorra às disciplinas mais devocionais que envolvam os sentimentos, como a oração, o louvor, a palavra profética, os cultos que nos envolvem, trazem conforto para a alma. E como eu disse, está tudo certo quanto a isso. Mas quando você tem que tomar uma decisão, não basta ter sabedoria, é preciso ter conhecimento. E mais, você não vai poder colocar os sentimentos na frente da razão, até porque a Bíblia diz que o coração é enganoso. Agora, se você chegou até aqui nesse podcast, você pode estar dizendo assim: tá, Roger, bacana isso, aprendi, vou me dedicar mais, da próxima vez que eu passar por algo difícil eu vou ter mais conhecimento, vou ler mais a palavra, tá, mas o que é que eu faço agora? Bom, primeiro você precisa entender que o ser humano ele tem essa tendência de querer respostas prontas dentro de uma caixinha. O jovem rico, ele deixa isso muito claro. Ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, o que eu preciso fazer para ser salvo? Na verdade, ele buscava muito mais uma aprovação das boas obras dele para ele se sentir bonzinho do que um esclarecimento sobre algo do qual ele não tivesse conhecimento. Ele queria uma resposta simples e objetiva, tipo os 3 passos para ser salvo, sabe? Bom, os discípulos também caminharam com Jesus por cerca de 3 anos e não tiveram uma resposta pronta do que precisava ser feito. Jesus simplesmente os chamava e, como quem diz, bora descobrir as respostas no caminhar. Então, meu conselho hoje para você é: não espere respostas prontas de Deus. As respostas virão no caminhar. Veja, recentemente minha amiga Rebecca Nemer, ela compartilhou um pensamento em uma live muito impactante. Ela fez essa live juntamente com Baruch, marido dela, caso você não os conheça, e tornou público um problema muito pessoal deles. Eles estão tentando ter filhos já há alguns anos e isso se tornou um peso por motivos óbvios, mas principalmente pela cobrança das pessoas que, sem saber do problema, cobram isso das formas mais cruéis ou sem noção que você possa imaginar. E ela nos dá uma lição incrível de submissão à soberania de Deus, compartilhando a seguinte experiência. Ela diz assim: eu caí naquele grande erro de esperar esperando. A gente não pode esperar esperando, a gente precisa esperar vivendo, disse a Rebeca.
Veja, nessa sua busca por uma resposta de Deus, você pode cair num poço de inércia em que você não faz mais absolutamente nada que não seja buscar uma resposta ou até uma explicação para o que está acontecendo. E se essa resposta não vier, você pode acabar caindo num poço de frustração. E me perdoe se a minha fala agora for um pouco pesada, mas Deus não tem obrigação de te explicar nada. Aquele texto que usam de Jesus falando a Pedro, o que eu faço agora, entenderás no futuro, não é regra. Você não pode pensar um texto da palavra de Deus e fazer disso uma doutrina. Aquela foi uma situação específica em que Jesus falou para Pedro numa situação específica. Quando Jó pede explicações para Deus, o Senhor lhe faz perguntas que ele, Jó, fica completamente perdido. É como se Deus dissesse assim: olha, Jó, eu até queria te explicar, mas você não tem condições de entender porque você é um mero humano. E muitos não apenas pedem uma explicação a Deus, mas chegam ao ponto de exigir, apresentando suas boas ações e sua dedicação na obra. Não faça isso. Lembre-se que Ele é Senhor. Portanto, pode parecer algo simplório diante do que você está passando, mas pegue a sua Bíblia, dedique-se a adquirir conhecimento e, mais cedo ou mais tarde, o conhecimento e a sabedoria lhe firmarão os passos e o Senhor te dará a vitória. Que Deus te abençoe.